Bem-vindo ao panorama desta sexta-feira, dia 8 de janeiro. E na edição de hoje você vai ver. No Giro de Notícias, Eduardo Pazuello faz pronunciamento sobre o estoque de seringas para vacinação contra o coronavírus no Brasil. O governo do estado de Minas Gerais informa que já está pronto para quando a vacina chegar. Você vai ver também. Um levantamento apontou que o preço da gasolina aumentou 17% nos últimos 9 meses. E ainda, saiba mais sobre a toxoplasmose e os riscos que a doença pode trazer para as gestantes. Não saia daí, o panorama está no ar. Um projeto está reabilitando pacientes que apresentam sequelas pós-Covid-19. A iniciativa, em conjunto com o Hospital Sírio-Libanês, dá apoio a hospitais públicos em 4 estados e no Distrito Federal. São pacientes que sofreram um processo de intubação orotraqueal, então todo o trato orotraqueal pode ficar com alteração de sensibilidade, com alteração de mobilidade, e nesse sentido o trabalho do fonoaudiólogo é muito pertinente numa avaliação inicial, para verificar se ele tem algum déficit. Então, um atendimento bem completo, assim, que a gente tenta evoluir com todas as queixas do paciente, se ele relata que está cansado, que está com falta de ar, ou se ele relata uma fraqueza muscular, a gente trabalha em cima dessas queixas, em cima da avaliação que a gente fez, para conseguir evoluir tudo isso. Em pronunciamento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre o estoque de seringas para vacinação contra o coronavírus no Brasil. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. O governo do estado de Minas Gerais também informou que já está pronto para quando a vacina chegar. Mais 600 mil seringas agulhas foram adquiridas. Agora são mais de 20 milhões de unidades que começaram a ser distribuídas para o interior. Ainda falando sobre Minas Gerais, o governador Romeu Zema destacou que tem compromisso com a economia de gastos e responsabilidade com o dinheiro dos mineiros. De acordo com ele, foram cortados privilégios, houve diminuição nas contas e economizados bilhões por ano. Veja. Nosso governo tem compromisso com a economia de gastos, com o seu dinheiro. Focamos no uso responsável do imposto que você paga. Por isso, o meu governo economiza bilhões por ano. Cortamos os aviões, cortamos a frota de carro, reduzimos cargos, economizamos em imóveis, em tudo que é possível. Aqui existe um novo jeito de governar. Quero que Minas Gerais volte a ser destaque nacional na economia e também no social. O preço da gasolina subiu cerca de 17% nos últimos 9 meses. O valor médio do litro está maior do que o registrado em março, um dos períodos do ano de 2020 que o combustível teve a maior alta. De acordo com o índice de preços Ticket Log, IPTL, a gasolina apresentou aumento de 17% do mês de março até o fechamento da primeira quinzena de dezembro, atingindo patamares cada vez mais próximos ao período pré-pandemia. O combustível, que foi registrado na média de R$ 4,684 o litro nos primeiros 15 dias do mês passado, já está maior do que o valor encontrado nas bombas
no primeiro trimestre de 2020, quando apresentou a média de R$ 4,628. E só tem uma solução para resolver isso. É a Petrobras alterar a forma com que ela define o preço dos combustíveis. Não dá para a Petrobras definir o quanto vai custar o combustível baseado em 2 fatores que mudam todo dia. Cada dia o valor do barril do petróleo está um preço, cada dia o valor do dólar está um preço. Como é que as pessoas vão conseguir se programar, vão conseguir fazer o seu orçamento mensal se elas não sabem nem o quanto elas vão gastar de combustível? E aí aumenta o combustível para as pessoas irem trabalhar, aumenta o diesel para os caminhoneiros transportarem os produtos, e aí os produtos começam a ficar mais caros, aumenta o preço do diesel e as empresas de ônibus começam a aumentar a tarifa também baseado nisso. Ou seja, essa indefinição do preço dos combustíveis não beneficia ninguém. Ainda segundo o levantamento, a gasolina está 1,4% mais cara do que a registrada no fechamento do mês de novembro, mas segue compensando mais do que o etanol em 23 estados brasileiros. No comparativo das regiões brasileiras, a gasolina mais cara foi encontrada na região Centro-Oeste, comercializada a R$ 4,764 o litro. A região Sul figurou com valor mais barato. A gasolina foi vendida na média de R$ 4,470 nas bombas. Reduziram a produção em aproximadamente 10 milhões de barris dia. Aí o que acontece? O estoque que tinha, segundo as informações que eles me passaram, passaram pra gente, está diminuindo, está chegando a um patamar normal e o consumo está voltando, aí encareceu o produto novamente. É ruim, né, pra gente, porque o trabalho, a gente ganha, que ganha o salário mínimo, né, subiu muito. É um absurdo isso aí, né, rapaz? Todo dia sobe 20, 30 centavos aí. Hora dedicada ao mundo animal aqui no Panorama. E hoje vamos falar sobre a toxoplasmose. Saiba sobre as formas de transmissão da doença e os problemas que ela pode causar às gestantes. A toxoplasmose é causada por um protozoário que acomete milhões de pessoas no mundo todo. Os felinos são os únicos animais que podem se tornar o hospedeiro definitivo. Para contrair a toxoplasmose, o gato precisa ser exposto a outro animal contaminado. Para ele conseguir contrair a toxoplasmose, ele precisa primeiro ter uma vida livre. Então ele precisa sair para a rua, exercitar o ato de caçar, né? Porque ele vai ter que ingerir um outro animal, uma lagartixa, um rato, um outro animal que tenha a toxoplasmose e que então passe essa toxoplasmose para o seu gato. Uma outra forma do seu gato então contrair também a toxoplasmose é se ele comer carne crua contaminada, tá? Então, se você é uma pessoa que dá carne crua para o seu gato, isso pode também acontecer. E aí, pensando então nisso, nessas formas de contrair a toxoplasmose, a gente começa a perceber o quão difícil é o seu gato contrair a toxoplasmose. Hoje, a maior parte dos felinos não tem essa vida livre, né? Eles moram dentro de casa, dentro de apartamento, pelados, eles não têm esse contato com outros animais. Então a chance dele contrair é baixíssima, por isso que a gente fala que é menos de 1% dos gatos domésticos que tem a toxoplasmose. Em 90% dos casos, a doença pode passar despercebida nos seres humanos sem nenhum sintoma. Mas existe uma preocupação em relação às mulheres grávidas, pois o bebê pode sofrer sequelas graves por conta da infecção. Por isso é importante conhecer as formas de transmissão da toxoplasmose. Como que você ser humano, contrai então a toxoplasmose do seu felino? Você teria que ingerir as fezes do seu gato, porque é só nesse formato que você pegaria a toxoplasmose, tá? Então, se você passar a mão no seu gato, se você abraçar o seu gato, se você der comida para o seu gato, coisas assim, você não vai adquirir a toxoplasmose, mesmo que ele tenha. A contaminação também pode acontecer por meio da ingestão de alimentos contaminados. Então essa pessoa tem às vezes o hábito de comer carne crua, mal passada, é por isso que inclusive os médicos falam para a pessoa não ingerir carne crua ou mal passada, né? Então ingerir aí uma carne bem cozida.
Você pode comer legumes, saladas também mal lavadas. Isso também tem um risco muito grande de te trazer a toxoplasmose, tá? Então é muito comum aquela pessoa que come na rua, come em lugares que às vezes ela não conhece tão bem como que é o tratamento, né, daquele ambiente, e ela acaba adquirindo a toxoplasmose dessa alimentação e não do gato. Embora o gato seja um vetor da doença, você não precisa se desfazer do seu animal. A forma mais segura de conviver bem com ele é mantendo a higienização correta. O que eu deixo de dica para você? Higienização. Essa é a melhor forma de você ficar tranquila. Tá? Então você pode fazer duas coisas, ou pedir para alguém, o seu marido, a sua mãe, a sua empregada, alguém fazer a higienização da caixinha de areia do seu gato, e aí com isso você não ter contato então com as fezes, ou você fazer a higienização, que não vai ter problema nenhum, tá? Mas se você preferir que outra pessoa faça também não tem problema. Então você pode usar luvas, você pode não usar luvas e depois só lavar a sua mão, que já é o suficiente. Tá? Então, ter essa higienização é muito importante para você ter essa tranquilidade de que não está fazendo nada de errado e que você não tem nenhum risco. No Panorama, você fica sabendo sobre as ofertas do mercado de trabalho. Confira agora no quadro Oportunidades. Alinhador de direção, alinhamento e balanceamento de veículos, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo e conhecimentos de informática, pacote Office. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de dentista, com ensino médio completo. Auxiliar de pessoal, auxiliar de departamento pessoal, com experiência na carteira de trabalho em departamento pessoal, ensino médio completo e conhecimentos de informática, pacote Office. Balconista, padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Mecânico eletricista de veículos automotores, ônibus, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Recepcionista atendente, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. E vendedor porta a porta, com ensino médio completo e experiência em vendas, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Uma dica: não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que apareça no seu cadastro. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para Caratinga e região. Amanhã em Caratinga, tempo nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é 21 e a máxima 30 graus. No domingo, em Bom Jesus do Galho, muitas nuvens de manhã, com chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é 20 e a máxima pode chegar a 29 graus. Na segunda-feira, em Vargem Alegre, aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e noite com o tempo aberto. A temperatura pode variar entre 21 e 32 graus. O ano começou com novidades nas plataformas de filmes e séries. Veja agora alguns lançamentos de janeiro na agenda cultural. Um dos destaques do mês na Netflix é a estreia da terceira temporada de Cobra Kai. A série estreou em 2018 no YouTube Premium, mas virou uma das queridinhas do público quando chegou ao mais popular serviço de streaming. Os novos episódios estão no ar desde o dia 1º. Para os saudosistas dos anos 90, a Netflix também vai disponibilizar as 6 temporadas de Dawson's Creek. O seriado dramático fez muito sucesso entre os adolescentes e deve entrar no catálogo em 15 de janeiro. No Amazon Prime Video tem a última temporada de Supernatural. Depois de 15 anos no ar, uma das séries mais icônicas de todos os tempos encerrou as gravações em meio à crise gerada pela pandemia da Covid-19.
O desfecho da saga aconteceu em novembro e gerou polêmica no fandom. Quem assina Disney Plus já deve saber que a animação Soul estreou no serviço no dia de Natal. O longa-metragem da Pixar mostra um músico que luta para realizar um sonho, mesmo estando entre a vida e a morte. Ao longo das 2 semanas em que foi lançado, o filme tem recebido muitos elogios da crítica. Volte à noite, o show é às 7. Também no streaming da Disney deve estrear a série documental Marvel 616. Ela conta um pouco do processo de criação de personagens na famosa Casa de Ideias, sede da editora de quadrinhos que está dominando a cultura pop. O lançamento de Marvel 616 é no dia 29 de janeiro. Já no Globoplay, os destaques do mês vão para produções dos mais diferentes gêneros. Tem a 7ª temporada da série Mom, o episódio especial de fim de ano de Doctor Who, a 21ª edição de Big Brother Brasil e a novela Chocolate com Pimenta. E assim vamos encerrando a edição desta sexta-feira. Siga conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Obrigado por ter nos acompanhado. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá!